A vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você precisa se manter em movimento. Einstein falou: há momentos em que tudo parece estagnar. Os dias se repetem, as horas pesam, o ar parece mais denso, e você sente como se estivesse parado no meio da estrada, sem saber para onde ir. Nesses momentos, a mente questiona: será que estou perdido? Será que errei demais? Será que tudo isso é um sinal para parar? Mas Einstein falou algo que vai contra a tendência do nosso impulso de desistir. A vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você precisa se manter em movimento. Simples, mas profundo, e como tudo que é sábio, nos acerta bem onde mais estamos desequilibrados. Pense em uma bicicleta. Ela só se mantém firme enquanto está em movimento. Assim que você para, ela perde o equilíbrio e cai. A vida funciona do mesmo modo, mas nem sempre o movimento é veloz. Às vezes é lento, silencioso, hesitante. Às vezes é só um pensamento novo, uma respiração mais consciente, um passo pequeno. Mas ainda assim, é movimento. E esse foi o recado que Einstein falou: não pare completamente, porque é no ato de continuar mesmo sem saber exatamente como que você encontra o equilíbrio. Talvez você esteja nesse exato momento vivendo um desequilíbrio. Ansiedade, medo, paralisia, sensação de estagnação. A primeira coisa que se perde nesses estados é o senso de direção. A segunda é o movimento. A gente para, congela, e quando congela, começa a cair. Não no corpo, mas na alma. A vontade de sumir, o medo de tentar de novo, o ciclo de procrastinação, tudo isso nasce da ausência de movimento. E é por isso que Einstein falou que o equilíbrio não é um dom, é um exercício. Um estado sustentado por constância, por fluxo, por tentativa. Não importa o quão perdido você se sinta. Não importa o quanto a vida tenha te jogado no chão. O segredo não está em controlar tudo. Está em continuar pedalando, mesmo que seja devagar. Mesmo sem saber para onde. Mesmo se estiver com medo. Porque a queda só é certa quando você para. Enquanto houver movimento, a chance de encontrar o centro. Einstein falou que o equilíbrio depende do movimento, mas o movimento depende da sua decisão de não desistir. Reflita agora: qual parte da sua vida está parada? Qual dor te fez estacionar? Que tipo de pensamento te congelou? E o mais importante, qual o menor passo que você pode dar hoje, agora, que represente um novo movimento? Porque não se trata de correr, se trata de continuar. E enquanto você se mantiver em movimento, mesmo que seja por dentro, mesmo que seja lento, você está vivo. E isso é tudo o que o equilíbrio precisa. Quando a dúvida voltar, quando o medo falar mais alto, quando você se esquecer de como recomeçar. Lembre-se, Einstein falou: a vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você precisa se manter em movimento. Desde pequenos, aprendemos a buscar estabilidade como se ela fosse o prêmio máximo da existência. Um bom emprego estável, uma casa estável, uma rotina segura, relacionamentos sem conflitos, emoções sob controle. Como se a vida ideal fosse uma linha reta, sem variações, sem sustos. Mas basta observar a natureza para perceber que nada é estático. O mar se move, o vento dança, o tempo escapa. As emoções sobem e descem como ondas. A vida pulsa em ciclos, não em linhas fixas. E é exatamente por isso que a busca por estabilidade absoluta se torna uma fonte silenciosa de sofrimento. Einstein falou que o segredo do equilíbrio não está na rigidez, mas no movimento. E isso nos confronta, porque enquanto nos esforçamos para manter tudo sob controle, é o próprio controle que nos adoece. Quando tudo precisa estar exatamente no lugar, quando você exige que o mundo se curve à sua previsibilidade, qualquer pequena mudança parece ameaça, qualquer erro vira tragédia, qualquer tropeço se transforma em fracasso. Mas se você compreende que viver é como andar de bicicleta, você entende que o movimento faz parte da regra, que o desequilíbrio temporário não é o fim, é parte do processo, que a oscilação é o preço da liberdade de continuar. Muita gente tem medo de cair, medo de errar, de perder, de ser rejeitado, de mudar. Mas o que poucos percebem é que o verdadeiro perigo está em parar. Parar de tentar, de arriscar, de se expressar, de buscar algo novo. Porque quando a alma para, o corpo segue vivendo, mas
o espírito adormece. E esse adormecimento silencioso é o que destrói tantas vidas que parecem perfeitas por fora, mas estão vazias por dentro. Einstein falou com a clareza dos que enxergam além. O equilíbrio é sustentado pela continuidade do movimento, mesmo que lento, mesmo que imperfeito. E isso se aplica a tudo: ao seu crescimento pessoal, ao seu trabalho, ao seu amor próprio, à sua espiritualidade. Não é sobre acertar sempre, é sobre seguir, mesmo quando tudo treme. Quantas vezes você pensou em desistir de algo que era importante para você? Quantas vezes deixou de agir por medo do julgamento, da falha, da instabilidade? E quantas dessas paradas te afastaram ainda mais da vida que você desejava viver? A verdade é que a queda não acontece quando você tropeça. Ela acontece quando você decide não levantar. E o equilíbrio não nasce da perfeição. Ele nasce do movimento constante em direção à sua verdade, ainda que cambaleante, ainda que sem aplausos. Einstein falou algo simples, mas que poucos aplicam. Continue, apenas continue, porque enquanto você estiver se movendo, mesmo que por dentro, mesmo que discretamente, você está vivo, em construção, em fluxo. E tudo que flui, se transforma. Tudo que se move, amadurece. Tudo que persiste, evolui. Talvez agora você esteja enfrentando um desses momentos onde tudo parece paralisado, onde a vida pesa, os pensamentos travam, e o mundo parece sem cor. E talvez a sua vontade seja parar de vez. Mas antes de decidir isso, escute a voz que atravessou o tempo. Einstein falou que o equilíbrio depende do movimento. E se você não consegue correr, caminhe. Se não consegue caminhar, pense. Se não consegue pensar com clareza, respire. Mas não pare, porque mesmo o menor movimento já é o suficiente para evitar a queda. Muita gente acredita que só poderá seguir em frente quando tudo estiver resolvido, quando a mente estiver tranquila, quando o coração parar de doer, quando o dinheiro estiver certo, quando os relacionamentos forem perfeitos, quando houver segurança total para agir. Mas essa é a maior ilusão da vida moderna, a crença de que primeiro vem a estabilidade e depois o movimento, quando, na verdade, é o movimento que constrói a estabilidade e não o contrário. Einstein falou com clareza: é no movimento que o equilíbrio se revela. Esperar que tudo esteja perfeito para agir é como esperar a bicicleta ficar firme antes de pedalar. Ela só encontra firmeza no momento em que se move. E assim também somos nós. É no fazer, no tentar, no errar e ajustar que vamos desenvolvendo a firmeza que tanto buscamos. Nunca antes. Nunca sem risco. Quantas vezes você já adiou algo que queria muito por achar que não era o momento ideal? Quantas oportunidades passaram porque você acreditava que não estava pronto? E quanto da sua energia está sendo gasta agora tentando garantir um controle impossível da vida? O movimento exige coragem, não garantias. Ele exige disposição para lidar com o inesperado, para improvisar, para cair e levantar. E é nessa dança entre avanço e desequilíbrio que encontramos a verdadeira força. Einstein falou sobre equilíbrio, mas o que ele realmente nos ensinou foi sobre coragem. Coragem de continuar mesmo quando tudo em nós quer parar. Coragem de acreditar em algo novo mesmo quando só se conhece o velho. Coragem de confiar que o passo seguinte será sustentado mesmo que você ainda não veja o chão. E talvez seja esse o verdadeiro segredo da mente brilhante de Einstein. Ele não teve todas as respostas antes de agir. Ele ousou mover-se antes do mundo entender o que ele estava fazendo. Você não precisa de um plano perfeito. Você não precisa ter certeza de nada. Você só precisa dar o próximo passo. Um pequeno passo que sinalize a vida. Eu continuo, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo imperfeito. Einstein falou que a vida exige movimento. Isso quer dizer que ela não espera sua perfeição, mas sim sua disposição em continuar tentando. E tentar, às vezes, é se permitir começar de novo, reescrever, recalcular, reinventar. Tudo isso faz parte do movimento. Não espere que o medo desapareça para agir. Agir é justamente o que faz o medo perder força. Não espere entender tudo para começar. Começar é o que trará entendimento. Não espere se sentir forte. Mova-se agora, exatamente como está. Porque, como Einstein falou, o equilíbrio não se encontra na pausa. Ele se constrói enquanto você se move tropeçando, recomeçando, aprendendo. E é isso que torna a vida real, o fluxo contínuo de tentativas.
o ritmo imperfeito da coragem, a beleza de não saber o que vem, mas seguir mesmo assim. Há dores que não nascem de uma perda, nem de um erro. Há dores silenciosas, que crescem devagar, como um musgo escuro que toma conta do interior. São dores que surgem quando a alma fica muito tempo parada, quando você deixa de se mover por dentro, quando os dias se tornam todos iguais, as conversas não te tocam mais, os sonhos ficam suspensos, e você apenas sobrevive como quem espera algo acontecer do lado de fora, para finalmente acordar por dentro. Mas nada vem, nada muda, sozinho, porque o movimento que cura começa de dentro para fora. Einstein falou que o equilíbrio da vida é como o da bicicleta. E talvez o que ele estivesse dizendo também seja isso, que a alma precisa de direção, mesmo sem destino certo. Precisa da experiência de sair do lugar, de viver algo novo, de mudar o ar, de se deslocar do ponto de sempre. A imobilidade do corpo, quando combinada com a paralisia da mente, adoece qualquer ser humano. A estagnação dói, corrói, faz com que o tempo pareça mais pesado. E mais do que isso, ela nos convence de que nada mais vale a pena. É assim que os sonhos morrem. Não com grandes traumas, mas com a lentidão da repetição sem sentido. Com um movimento que foi interrompido por medo, por cansaço, por conformismo. Com a alma que, exausta de esperar, começa a silenciar sua própria vontade. Einstein falou que é no movimento que o equilíbrio acontece. Então, mesmo que você não saiba exatamente o que quer da vida, mesmo que o cenário ainda seja confuso, a única maneira de reencontrar o sentido é dar um passo. O sentido nunca vem antes da ação. Ele nasce enquanto você caminha. Quando você tenta, quando você se abre para o novo, mesmo sem garantia de resultado, você pode recomeçar. Agora, não precisa esperar pela motivação. Ela vem depois do movimento. Você não precisa esperar pelo momento perfeito. Ele não existe. O momento perfeito é o primeiro passo, mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo com dúvidas. E mesmo caindo, você estará vivo. E tudo que está vivo pulsa, se transforma, evolui. Sabe aquele dia em que você levantou da cama sem vontade nenhuma, mas mesmo assim se arrumou e foi? Lembra da força que sentiu depois? É disso que Einstein falou, da força que vem depois do passo, da clareza que aparece depois do ato, da esperança que ressurge quando você interrompe o ciclo da inércia. E mesmo quando tudo parecer em silêncio, mesmo quando ninguém estiver olhando, mesmo quando você não se sentir forte, você pode, porque movimento não é barulho, movimento é intenção, e o universo responde àqueles que sinalizam que ainda estão vivos por dentro. Einstein falou, e sua sabedoria ecoa até hoje porque ela é simples, verdadeira e aplicável. Para manter o equilíbrio, mova-se, mesmo sem saber como, mesmo sem rumo, mas mova-se. Um passo já muda a paisagem. Um passo já quebra o feitiço da estagnação. Um passo pode salvar sua alma. Às vezes, tudo o que a vida está esperando de você é um único sinal, um pequeno gesto que diga: eu ainda estou aqui, eu ainda quero, eu ainda acredito, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo em silêncio. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que está fazendo. A maioria está apenas tentando, testando, caindo, tentando de novo. E, no meio disso tudo, aqueles que continuam em movimento acabam descobrindo o que muitos que pararam jamais verão. Einstein falou que o equilíbrio da vida é como andar de bicicleta, simples, e ao mesmo tempo, profundo o suficiente para resumir todo o nosso conflito interior. Porque o que realmente nos desequilibra não é o caos do mundo, é a paralisia interna. É o momento em que deixamos de tentar, quando aceitamos viver no piloto automático, quando deixamos os dias passarem como se não fôssemos mais parte deles. E nesse estado, não é que a vida se torna impossível, é que ela se torna insuportavelmente pequena. Mas tudo isso pode mudar, a qualquer momento, com uma simples decisão, dar um passo. Não precisa ser grande, não precisa ser certo, só precisa ser seu. Um passo em direção ao desconhecido, um passo em direção a algo novo, um passo, mesmo que trêmulo, na direção da vida. Einstein falou isso sem dar fórmulas. Ele não nos disse qual passo dar. Ele apenas nos lembrou do essencial: siga em frente, porque é nesse seguir que o equilíbrio se revela. É nessa continuidade que o medo perde força.
E é nessa constância imperfeita que a sua alma reencontra a voz. Você pode estar cansado, pode ter se perdido de si mesmo, pode estar no fundo do poço, sem ideia de como sair. Mas mesmo ali, no escuro, há uma centelha, um impulso, uma memória de quem você já foi e de quem ainda pode se tornar. E se você silenciar por um instante, pode ouvir. O chamado da vida não grita, ele sussurra. E ele te diz, ainda dá tempo. Einstein falou, e você ouviu. E agora, só há uma escolha, seguir parado ou começar. Você não precisa resolver tudo hoje. Só precisa romper a inércia. Um telefonema que estava sendo adiado. Um sim que você tem medo de dizer. Uma caminhada. Uma conversa honesta. Um pedido de ajuda. Um silêncio verdadeiro. Uma página em branco. Um gesto de amor. É aí que o equilíbrio começa. Não na resposta perfeita, mas no passo imperfeito, corajoso, verdadeiro. E se algum dia, em outro momento da vida, você esquecer disso tudo, volte aqui, ouça de novo. Lembre-se que Einstein falou, e continue, porque é só andando que a vida volta a andar com você.